Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de um novo estilo que eu tô fazendo aqui. Antes de qualquer coisa, eu só queria que, por favor, você se inscrevesse no canal e deixasse o like caso você goste desse vídeo. Porque eu sei que ele ficou longo pra caralho, muito mais longo que qualquer outro vídeo que eu faço geralmente. Ele é um vídeo que deu trabalho pra caralho e também é uma coisa que eu gosto muito, é sobre um assunto que eu amo falar sobre. Então é por isso que ele ficou tão grande. Se você gostar, por favor, considere se inscrever e deixar o like, sei lá. É isso, vamos pro vídeo. Tamo junto. Assim, eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que jogou muito jogo, sabe? Desde a minha infância, eu sempre tive muito contato com videogame, com console, sabe? Desde pequenininho eu sempre jogava as coisas, eu sempre me divertia muito jogando desde Minecraft até GTA ou Pokémon, qualquer coisa do tipo. Mas uma coisa que a gente para pra pensar pouco enquanto jogadores e a gente começa a pensar um pouco mais quando a gente tem um contato mais com a área do desenvolvimento dos jogos mesmo, é a questão dos gêneros dos jogos, sabe? Cada jogo dá pra se encaixar mais ou menos em um padrão, óbvio que cada um tem suas peculiaridades e particularidades, mas dá pra você encontrar uma padronização entre certos jogos, sabe? E recentemente, nos últimos anos, um gênero de jogo que vem crescendo muito, ganhando muita popularidade e se estabilizando mais, assim, nesse mercado de jogos, é o roguelike. Um roguelike tem várias coisas que podem caracterizar ele, sabe? Pode ser muitas coisas mesmo, mas basicamente as características que mais definem um são, na maioria dos roguelikes, os seus níveis, as suas fases, né? O mundo em que o seu personagem anda, ele é aleatório, ele é gerado aleatoriamente, ou às vezes ele tem um padrão já presetado, mas o jogo escolhe entre vários padrões que já existem, não é sempre você vai no mesmo lugar e ele é igual a antes. E a morte permanente, que é um dos maiores fatores do roguelike, né? Quando você perde no jogo, quando o seu personagem morre e etc, você perde tudo que você conseguiu naquela run, todos os upgrades, o avanço que você conseguiu, o item, seja o que for. Agora que a gente já sabe mais ou menos do que se trata um roguelike, a gente pode falar um pouquinho mais sobre como eles surgiram, então vem comigo! Em meados de 1980, um jogo chamado Rogue foi lançado. O Rogue era um jogo muito limitado, sabe? Ele era um jogo muito simples, ele era baseado em texto, até os gráficos deles eram só usando caracteres, né? Barrinha, esse tipo de coisa, e você dava os seus comandos por texto. Apesar do Rogue ter sido um jogo muito simples e não ter vingado muito, sabe? Até na época mesmo ele não vendeu bastante, ele influenciou muito a criação desse novo gênero, né? O roguelike. Com os anos foi se alterando e evoluindo até se tornar o que a gente conhece hoje em dia. Basicamente, no Rogue, você controla um personagem com inputs de texto e explora uma dungeon que é gerada proceduralmente, que depois veio a se tornar, né, um dos fatores principais do gênero de jogos que é o roguelike hoje em dia. Depois do Rogue, o jogo sofreu várias variações e se estabilizou em vários quesitos. Por exemplo, o Rogue era um jogo muito difícil por causa que a sua morte era permanente e você perdia absolutamente todo o seu progresso quando você morria. Você não tinha nem como decorar macetes ou posições específicas boas, sei lá, pra você farmar ou coisas do tipo, porque o mapa sempre tava mudando, não tinha como você padronizar nada. Isso fez com que o gênero mais tarde desse uma diversificada, né, surgindo os roguelites, que são um tipo de jogo muito parecido com roguelike, é basicamente a mesma base, só que eles têm algumas facilitações, você consegue ter alguns upgrades que duram pra sempre, né, você morre, mas você mantém alguns upgrades, e apesar do roguelike ser um subgênero do RPG, ele vingou e muito. Hoje em dia eu acho que é seguro falar que o roguelike é um dos gêneros de jogos mais populares do mundo de longe. Todo ano tá saindo algum roguelike que rouba a atenção de todo mundo, pelo menos por algum tempo. E é muito louco para pensar como os roguelikes pegaram um problema, um defeito, uma dificuldade deles e masterizaram isso ao ponto de se tornar uma das maiores forças do gênero. Na ideia original, essa questão dos mapas gerados proceduralmente era feita para você poupar memória, porque não tinha como você guardar vários mapas diferentes nos sistemas fracos da época. Só que isso teve um efeito colateral muito grande alinhado com o fator replay. Você tem um mapa aleatorizado que sempre tá mudando, uma experiência sempre diferente a cada run que você joga, faz com que o jogo seja quase infinito. Nenhuma experiência é igual a outra, nenhum player vai ter a mesma experiência jogando o mesmo jogo, nenhuma run é igual, você pode zerar o jogo e continuar jogando porque ainda é diferente, toda run é diferente. Óbvio que ainda dá pra enjoar do jogo, mas isso faz isso demorar muito mais e ainda assim faz você se viciar nele. Mas depois do gênero passar por todas essas transformações que ele teve, né, desde surgindo lá de trás com o Rogue, tendo essas estabilizações, o entendimento do que fez ele dar certo, porque ele é tão viciante, porque as pessoas gostam tanto de jogar jogos desse tipo, a gente chega em 17 de setembro de 2020, que é a data de lançamento de Hades.
Como eu gosto desse jogo, meu Deus do céu. Esse vídeo é inteiro sobre esse jogo, eu só tive que dar um background pra vocês pra falar do roguelike e como isso influencia no próprio Hades, mas meu Deus, que jogo bom. A desenvolvedora do Hades, que é a Supergiant Games, já é conhecida por ter vários jogos bons, jogos indies bem feitos, como Bastion ou Pyre Piri, sei lá como é que pronuncia o nome do jogo. E eles acertaram de novo. Hades tem uma gameplay insanamente fluida, tem várias armas diferentes, tem vários inimigos diferentes, tem vários bosses, várias modificações dos bosses que existem. Mas antes de tudo isso, vamos começar do começo. Eu vou falar de cada detalhe, tintim por tintim, e por que eu amo tanto esse jogo. A história de Hades é bem simples de entender, até mais porque os personagens são ultra famosos, são deuses da mitologia grega, tirando o protagonista, que são um personagem que eles criaram, né, pra própria história, mas isso é bem fácil de entender. O Zagreus é um protagonista muito legal, ele é muito fácil de significar, então isso não é um problema. E ele tá dando uma de adolescente rebelde e quer sair de dentro do inferno, que é onde ele nasceu e cresceu. Obviamente o Hades não quer deixar isso acontecer e tá tentando atrapalhar o Zagreus de toda forma possível, não impedindo ele totalmente, mas dificultando muito o caminho dele. E tem as bênçãos, que são a ajuda da galera do Olimpo, com nossos tios, né, Zeus, Poseidon e os nossos primos como Atena, Ares e etc, tentando ajudar a gente a sair dali, dando uma forcinha com uns poderzinhos pra nós. Mas resumindo a história, depois a gente descobre que a nossa mãe, que é a Perséfone, que foi sequestrada pelo Hades e levada pro submundo, tá viva, porque todo mundo achava que ela tinha morrido no parto dos Zagreus, e ela achava que os Zagreus tinha morrido no parto e fugiu e tava vivendo sozinha lá na superfície, fora do inferno. Bom, a ambientação do Hades é muito bem feita. Só de vocês olharem essas footage já dá pra ver claramente como tudo é muito bem encaixadinho, esse jogo é muito bonito. Que lindo! A mansão do Hades, né, esse lugar onde eles ficam ali, onde o Zagreus cresceu, ele tem o quarto dele, o Hades fica trabalhando. Tem um monte de figuras da mitologia também, Aquiles, a Medusa. Só um detalhe, né, na moral, olha que design irado do Aquiles, meu Deus. Também tem a Nyx, que fica aqui na casa, que ela é a nova esposa do Hades. Ela deu pro Zagreus esse espelho da noite, que é um artefato que a gente usa pra upar ele. A gente usa a escuridão que a gente pega ao longo das runs, né, e você não perde quando você morre, a escuridão é uma coisa que você mantém. E a gente usa pra dar alguns buffs pros Zagreus, óbvio que não são, tipo, como bênçãos, por exemplo, que são muito fortes, mas são uns buffs que ajudam bastante. Também tem essa área aqui, que é pro lado de fora, vamos botar assim, da casa, que é de onde a gente sai pra nossas runs. Aqui tem o Zé Caveira, que é tipo o GOAT, ele é tipo o melhor personagem do jogo, Zé Caveira, My Beloved. Ele é basicamente o boneco de teste das nossas armas, certo? A gente troca as armas e testa nele, a gente bate nele. Ele morre, mas ele renasce, ele é tipo imortal. Poderia passar mais milênios aqui falando de todos os personagens que tem no jogo e a casa do Hades, mas tem muita coisa dela que é inútil e vários personagens que não importam muito pra história. E se forem importantes, eles vão aparecer um pouquinho mais lá pra frente e eu explico deles quando for necessário. Porque aqui, nós somos só o necessário e nada mais. Descendo agora pelo portão do inferno, a gente chega ao Tártaro pra começar nossas runs. Agora que eu já dei uma contextualização básica sobre tudo que a gente tem antes da gente chegar na parte roguelike do jogo, né, do jogo de verdade, a gente tem que entender como é que funciona o mundo de Hades. Basicamente, a gente tá real no inferno, né, que nem eu disse antes, e aqui o inferno é dividido em várias camadas. Eu acho que, inclusive, é melhor chamar de submundo, porque ele não é totalmente o inferno, né, ele não é a punição, literalmente, embora tenha punição nele. A camada mais baixa é real o inferno, é o punimento total. A segunda camada é o Asfodélio. Tem esse nome ridículo, Fodélio. Mais acima dele temos o Elísio, que é tipo o céu, é o lugar do bem, é tipo um lugar lindo, é um lugar bom, é pra quem não fez bosta. E mais acima a gente tem o templo da Styx, Jix. Cada um deles tem a sua própria atmosfera, que é muito louco, tipo assim, é muito diferente, é muito gritante a diferença, né? O Tártaro, ele parece mais um tipo de inferno realmente meio venenoso, eu diria, sabe? Ele passa essa vibe meio tóxica, assim, esse verde, assim, meio clarão, sabe? O Asfodélio, ele é o que eu diria que provavelmente é o mais próximo do inferno clássico, né? Fogo, chamas, lava, tortura total. E o Elísio é lindo pra caralho, esse lugar verde, assim, parece que tem plantas, até parece que ele tem uma névoa meio azulada, assim, sabe? Parece realmente é lindo, tem rios de ar passando por ele, é muito foda. Cada uma dessas áreas é guardada por um boss diferente, que é quem a gente tem que enfrentar pra conseguir subir pra próxima área. E você pode escolher enfrentar um mini boss em cada uma dessas áreas antes do chefão foda, né? Do real pra passar pra próxima área. Que é muito maneiro, inclusive, tem uns mini boss bem legais, porque tem variações deles, né? Cada área, se eu não me engano, tem 2. Agora que a gente já tem tudo bem definido e bem explicado pra vocês o contexto em que Hades se passa, né? O universo, a história e etc. Quero falar realmente do jogo, da gameplay,
muito roguelike, porque, meu Deus do céu, esse jogo é maravilhoso. Bom, resumidamente, as mecânicas básicas de adição. Você tem uma arma que você começa com a espada dos agreus, né, que é a mais clássica. E usando essas chavinhas que você pega nas câmeras, você pode liberar as outras armas. Algumas são mais caras, outras são mais baratas. E pessoalmente, a lança é de longe a melhor arma. Não é exatamente uma lança, né, é um bidente. Sério, bidente, esse nome é uma bosta, mano, parece bidê. Além das armas, nós temos outra mecânica que é muito importante, que é o dash, né. Quer dizer, é bem comum hoje em dia, a maioria dos jogos que tem um combate tem um sistema de dash. Mas, né, tá aqui, o dash é muito importante. Você fica um tempo invencível depois de usar ele, né, pra você conseguir esquivar as coisas com ele. Só o básico, né? Cada arma é muito diferente uma das outras, tá? Isso é uma coisa muito maneira, uma coisa realmente que impacta a sua gameplay. Porque, pessoalmente, eu jogo só com a lança porque eu gosto muito dela. Mas dá pra você jogar cada run com uma arma diferente e sempre é uma experiência única. O moveset das armas é baseado todos em um golpe normal e um especial. O especial é um golpe um pouco mais foda, ele não é literalmente um especial, é só que ele faz alguma coisa diferente. Geralmente ele dá um ataque à área ou um ataque à distância, etc. Cada uma delas tem o próprio nome, obviamente, e eu não lembro o nome de nenhuma delas. E você pode olhar a historinha delas quando você desbloqueia, né? Quando você vai na área de trocar armas. E aparentemente o nome da lança sempre foi lança mesmo e não bidente. Eu tô ficando louco. Mas, cara, claramente é um bidente e eu odeio esse nome. O jogo ter várias armas diferentes é muito maneiro porque você consegue ter vários combos diferentes. Cada arma faz uma coisa específica, cada arma tem o seu próprio moveset, os seus próprios combos. E você consegue juntar isso com as bênçãos que os deuses te dão pra fazer movesets únicos e ideias únicas, né, de como você vai jogar o jogo. E isso já leva pras bênçãos que você é a próxima coisa que eu vou falar. A gente tem 10 personagens que podem te dar bênçãos, né, poderes que te ajudam. Eu só não vou falar exatamente deuses, porque tem um deles que não é um deus. Sendo eles Afrodite, Ares, Ártemis, Atena, Deméter, Dionísio, Hermes, Poseidon, Zeus e o Caos, que é o não deus que eu disse. Tipo assim, obviamente, ele é uma figura bizarra, divina, insana, mas ele não é exatamente um deus. E o design dele é insano, ele é muito irado. Olha esse bicho ultra foda, igual todos os outros deuses também, tá? O design de todos eles são insanos, esse jogo tem uma arte linda. Toda essa releitura que eles fizeram dos deuses da mitologia grega ficou muito única, ficou muito, tipo assim, tem muita personalidade, sabe? Quando você interage com a bênção de cada deus, o jogo escolhe aleatoriamente entre todas as possíveis bênçãos, que você vai ter que escolher também uma delas só pra você pegar. Cada deus pode te dar uma bênção que melhora o seu ataque especial, o seu dash ou o seu tiro, que é uma das mecânicas que eu não expliquei ainda, que é um dos golpes dos agreus. Ele consegue jogar meio que tipo um diamante, eu não sei o que porra é essa que ele joga no inimigo e fica enfincado nele. Cada bênção de cada deus tem um efeito específico, além de aumentar, né, sei lá, o dano dos seus golpes, como o Zeus, que deixa os inimigos eletrificados tomando dano, ou você consegue atacar mais de um ao mesmo tempo, porque o raio passa entre eles. O Poseidon, que você consegue empurrar os inimigos com os golpes aquáticos dele. A Atena, que consegue defletir golpes, pelo menos os golpes projéteis, né? A Afrodite, que causa fraqueza. A Ártemis, que faz você acertar mais do golpes críticos. O Ares, que tem um efeito próprio dele, que é bem difícil de explicar, inclusive eu não sei exatamente o que ele seria. Quando você golpeia um inimigo com o golpe dele, o inimigo depois de um tempo toma mais um dano e é um dano massivo. O Dionísio, que envenena os inimigos. E a Deméter, que congela eles. Se você for bem despertinho, você deve ter percebido que eu não falei nem do Caos, nem do Hermes. Isso é porque nenhum desses dois tem esses efeitos passivos das bênçãos, né, igual os outros deuses têm. O Hermes, como ele é o deus da velocidade, né, ele é o deus que entrega as coisas, ele é o correio do Olimpo. Todas as bênçãos dele são baseadas em acelerar alguma coisa, acelerar o seu golpe, acelerar o seu dash, etc. E o Caos, ele é muito maneiro, porque o jeito que ele funciona é muito único de todas as outras bênçãos. O Caos deixa você escolher entre 3 debuffs temporários, que acabam quando você termina uma certa quantidade de câmaras, né, uma certa quantidade de salas, e depois que esse debuff acaba, você ganha um buff. Então ele é basicamente uma dificuldade temporária para depois você ganhar um buff, né. Inclusive, eu já vou usar isso para levar para outro lado, que eu disse aqui todas as bênçãos de cada deus, o que elas fazem, né, geralmente os efeitos passivos delas, mas isso é só as bênçãos que envolvem os golpes, golpe normal, golpe especial, o tiro e etc, porque todos os deuses têm várias bênçãos, todos eles têm bênçãos que não tem nada a ver com isso. Tem várias bênçãos que dão efeitos passivos, tem bênçãos que dão dano de vingança, né, quando você toma dano você devolve um pouco pro inimigo, é muito mais abrangente do que eu disse antes, tá, eu só tô tentando condensar o básico pra vocês. Agora, uma das mecânicas mais legais desse jogo é a questão das bênçãos duplas. Bênçãos duplas são um tipo de poder que combina 2 diferentes deuses. Para conseguir elas, você tem que ter certas bênçãos específicas de deuses específicos que conseguem se combinar juntos e interagir com a bênção de um desses dois e pode ter a chance de aparecer. O negócio das bênçãos duplas é que elas são muito raras, né? Elas são muito difíceis de aparecer, ainda mais porque você tem que pegar bênçãos específicas de deuses específicos, né? Para conseguir cada uma. Só que elas são muito fortes. Geralmente as bênçãos duplas juntam os poderes dos 2 deuses, como a bênção dupla do Poseidon com Zeus, e todo golpe que você usar que for qualquer um deles não só vai aplicar o efeito de empurrar os inimigos, que é o padrão do Poseidon, como vai cair um raio, mesmo se ela for uma bênção do Poseidon. Apesar disso, tem outras bênçãos
duplas que dão passivas, né, que dão poderes que não necessariamente combinam os dois. Também temos as bênçãos lendárias, né, que são outro tipo de bênção que são muito raras de aparecer e são ridiculamente fortes, né? Nem todas, mas tem várias delas que são muito fortes. Cada deus tem uma delas e geralmente elas não fazem nada muito mirabolante, mas elas são sim muito fortes. Uma das coisas que mais me fez ter vontade de fazer esse vídeo e falar tanto desse jogo é a questão dos vários detalhes que Hades tem. Tipo assim, tem várias interações específicas que você consegue com todos os personagens. Interações que você precisa conversar várias vezes com eles antes. Interações que você precisa criar uma relação com eles. Porque um dos itens que você consegue pegar nas câmeras é o Nectar. O Nectar é um item que você consegue entregar pra qualquer personagem do jogo, praticamente. E quando você entrega pra ele, você desbloqueia uma interação especial que você só consegue dando o Nectar pra ele. E você aumenta a sua relação com ele, né? Você aumenta os coraçãozinhos, tipo um Stardew Valley da vida. Fazendo isso, você também consegue liberar essas lembrancinhas, né? Quando você dá um Nectar pra cada personagem, ele te dá uma lembrancinha dele. Lembrancinha essas que você pode equipar antes de começar a run, ou quando você tá saindo de uma camada do submundo pra outra, né? Quando eu tô saindo do Tártaro pra ir pro Asphodel, ou do Asphodel pra ir pro Elysium, etc. Cada um dessas lembrancinhas tem buffs específicos que eles te dão. Algumas são bem fortinhas, outras nem tanto. Tem algumas que são mais gerais, né? Dá pra ser utilizada em runs gerais, mas tem outras que são muito boas com builds específicas em runs específicas. Além disso, alguns personagens específicos que não são todos, quando você atinge uma certa quantidade de relação com eles, né, uma certa quantidade de corações, né, quando você dá néctar pra eles várias vezes, você libera os companions, né, os companheiros, que são esses bonequinhos fofinhos, e você literalmente consegue chamar meio que um golpe desse personagem, dessa pessoa, pra te ajudar, enquanto você tá fugindo, enquanto você tá lutando lá embaixo no submundo. Isso é muito maneiro e óbvio que tem muito menos deles do que em relação às lembrancinhas, né, porque as lembrancinhas é só um buff, é muito mais fácil de fazer. Cada um desses tem um golpe personalizado, baseado no personagem que você libera eles interagindo com. E quando eu falo que esse jogo tem muita variedade de gameplay, é porque ele realmente tem muita variedade de gameplay. Uma coisa que eu não falei pra vocês quando eu tava explicando das armas, né, de cada uma delas, é que cada arma tem 4 aspectos, contando com o normal, né, que é o que você libera normalmente quando você compra a arma com as chavinhas, e são modos diferentes de cada uma dessas armas que você consegue liberar com o sangue titânico que você ganha matando bosses, né, ou comprando na lojinha que você tem pra trocar as coisas, que eu já chego nela também, que ela é bem legal. Mas basicamente, cada arma você tem esses aspectos diferentes, né, pra você trocar e se divertir sobre. Você pode até masterizar cada um, né, aumentar o nível e isso aumenta o que ele faz. A maioria dos aspectos, basicamente, só tem um buff diferente, alguma coisa específica que ajuda muito em builds específicos. Uma das builds que eu gosto muito de usar pessoalmente é a espada de Nemesis, que ela aumenta a sua chance de dar dano crítico, junto com a Artemis, que a maioria das habilidades dela, das bênçãos dela, são focadas em aumentar o seu dano crítico também. Então se você fizer certinho, você consegue fazer uma build muito forte que você fica dando crítico, crítico, crítico. Apesar de que eu só jogo com a lança, como eu falei antes, né? Tipo, geralmente eu não jogo com a espada, mas eu gosto muito dessa build. Eu tenho que ressaltar de novo o quanto eu odeio o nome Bidente. O que? Você tá esperando o míssil pra chegar e explodir o bidê? Saiba que isso não vai acontecer e eu não sou tão previsível de fazer isso pela 5ª vez no vídeo, ok? Gostaram da minha quebra da 4ª parede? Lembra que eu disse antes que o jogo tem muitos detalhes e tal? Desde aquele momento eu só venho falando dos detalhes que tem a ver com os combates. Porque apesar de eu ter falado da relação que você consegue ter com cada personagem, né, e criar, eu tava falando disso pra chegar nas lembrancinhas, pra chegar nos bonecos que você invoca, a habilidade deles e tal. Mas, mano, o que tem de detalhe além disso é loucura. Eu disse pra vocês que você precisava de sangue de titã pra liberar essas coisas, as armas, pra upar elas e tal. E você consegue sangue do titã derrotando ou o primeiro boss do jogo, né, que são as 3 fúrias, né, as 3 irmãs fúrias, a Megaira, a Lecto e a Tisífone, e o Hades, né, que é o último boss. Só que quando você derrota eles uma vez, você deixa de ganhar sangue de titã quando você derrota de novo. Então, em teoria, não tem mais como conseguir sangue de titã. Só que tem várias outras alternativas. Depois que você zera o jogo uma vez, né, zera entre aspas, depois que você derrota o Hades pela primeira vez, você libera o portão infernal. Nele você consegue alterar as estatísticas dos seus runs, né? Várias coisas, tipo, dificultar elas pra caralho. Spawna mais inimigos, os inimigos são mais fortes, os inimigos têm um escudo maior, mais vida. Armadilhas dão mais dano, você tem menos vida e etc. Tem até movesets novos pra cada boss, pra dificultar mais a sua run e mais coisa pra testar e ver acontecendo. Com isso, você consegue acumular calor nas suas runs, né? No portão do inferno antes de você descer pras runs. E a cada calor diferente que você acumula, uma quantidade
diferente, você ganha recompensas novas. Você meio que reseta as recompensas e consegue pegar mais sangue de titã. Além disso, alguns bosses não dropam sangue de titã, eles dropam outras coisas, como diamante ou ambrósia. Você consegue trocar eles na lojinha pra comprar o sangue de titã. Além disso, a ambrósia, né, que eu não tinha citado antes, você usa pra dar pros personagens depois que você já tem um certo nível de relação com eles, né, dando néctar. E é ela que faz você liberar os companions, né, esses bonequinhos bonitinhos que eu falei antes. Voltando mais, falando de novo sobre a questão do fator replay, que eu sempre bato nessa tecla, é muito maneiro o jeito que Hades usa esse portão do inferno, né, esse portão infernal, pra fazer você jogar o jogo mais. Você quer liberar os outros aspectos das armas, você quer testar eles, você quer ver como eles funcionam, ainda mais se você estiver jogando a primeira vez e não fazer ideia de como eles são, de cada um, o que ele é. Inclusive, por isso que eu fiz questão de não explicar todos pra vocês. Você junta isso com o fato de que pra conseguir esse sangue de titã, você tem que mudar o jeito de jogar o jogo. Porque você aumentou no portão do inferno a vida dos inimigos, tem que fazer uma run diferente, porque os inimigos estão com movesets diferentes, né, os bosses. Tem que pensar de um jeito diferente, agir de uma forma diferente na gameplay, fazendo com que cada run seja diferente de novo. Isso de novo só deixa o jogo maior e mais rico, porque ele parece pequeno, mas quando você vai investigando, vai cavando atrás, ele é cada vez maior. Tem cada vez mais coisa pra você fazer. Me perdi muito falando de novo sobre como o jogo é muito rico e você consegue rejogar ele várias vezes, mas eu vou voltar pro que eu tava falando antes. Falando de novo da quantidade imensa de detalhes e coisinhas que esse jogo tem, eu tenho que falar das interações secretas, vamos dizer assim, interações legais que eu acho que tem no jogo. Por exemplo, o Hypnos, toda vez que você morre, se você conversa com ele, ele fala da causa que você morreu, né? Que ele tem uma listinha, ele é tipo o secretário do Hades, então ele tem todas as mortes que acontecem listadas ali pra fazer o trabalho dele. Só que quando você morre pro Hades, né, quando você morre pra ele na luta final e você chega pra conversar com o Hypnos, ele fala que tá censurado no caderninho dele, que ele não consegue ver quem te matou, ele não sabe quem fez isso. Aliás, outro detalhe maneiro é que o Hades, ele some da poltrona dele, né, da cadeira irada dele quando você acaba de voltar depois de morrer pra ele. Outra coisa muito maneira, já envolvendo também essa parte do Hypnos e das interações das suas mortes, né, que ele tem uma fala específica pra cada morte sua e uma piadinha, mas quando você tá no meio das suas runs, você tem o Caronte, que ele é um vendedor, né, você consegue dinheiro nas câmeras e você pode comprar coisas, bênçãos, aumentar a sua vida. Toda vez que você entrar numa câmera do Caronte, que não seja as câmeras antes do boss, porque toda vez que você vai enfrentar um boss, você pode escolher o Caronte antes dele pra você se curar e etc, ele sempre vai aparecer. Mas se você achar uma câmera que não for antes do boss, ou uma câmera que você encontrou no meio da sua subida no submundo, tem 12% de chance de você encontrar um saco de dinheiro do Caronte ali do lado com um item pegável. Se você pegar ele, você inicia uma boss battle secreta contra o Caronte, que é muito difícil, eu acho, pelo menos o moveset dele é muito rápido, ele faz várias coisas, até mais a primeira vez que você vai enfrentar ele, porque você nem esperava que ia ter uma boss fight, você só descobriu absolutamente do nada. E se você derrotar ele, você consegue um cartão de lealdade, né, na lojinha do Caronte, que infelizmente você perde depois que você morre na sua run, mas você ganha 20% de desconto em todos os itens dele até o fim, né, até você morrer. Além disso, eu falei do Hypnos, eu falei que o Hypnos era o motivo de eu estar falando do Caronte, e realmente é. Se você morre pro Caronte, quando você volta pra mansão do Hades, o Hypnos também tá censurado no caderninho dele pra quem você morreu. E tem de novo uma interação especial, específica disso, e de você ter morrido e estar censurado, e o Hypnos fazendo piadinhas. Meu Deus, esse jogo tem muitos detalhes. Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Falando em diálogos, nós temos mais um monte de interações secretas, entre aspas. Tem toda uma fala especial do Hades, caso você consiga chegar nele e derrotar ele sem nenhuma bênção. Toda a ideia dos Agreus ter feito sozinho e ter passado por tudo sozinho, óbvio que é muito difícil fazer isso, é só os pro players, os caras fodões mesmo que conseguem fazer. Mas tá aí a interação secreta que você tem com o Hades. Odd. No stink of Olympus on you this time. Have you truly come all this way without assistance from your relatives? Or were you overzealous at a pool of purging? Além disso, a gente tem alguns personagens que te oferecem quests pra você fazer pra eles, você libera coisinhas especiais, interações especiais com eles. Por exemplo, a gente tem a questline da Dusa, que é essa cabeça de medusa flutuante, ultra fofinha, diga-se de passagem. E no começo ela tem muito medo de falar com os Agreus, ela é toda envergonhada, mas você vai fazendo amizade com ela, vai entregando néctar, vai conseguindo relação com ela, e ela começa a se soltar mais com a gente. É muito maneiro também ver esse desenvolvimento dela. E você pode meio que ajudar ela comprando melhorias pra casa no empreiteiro. O empreiteiro é basicamente esse personagem aí que você compra
coisas usando joias que você consegue nas runs. E é só melhorias pra casas. Algumas delas são puramente estéticas, outras não. Outras você consegue ver coisas maneiras. Tipo essa bacia d'água que você compra pros quartos dos agreus, você consegue ver quantas runs você já fez. Isso é muito maneiro. Depois de conseguir afinidade suficiente com ela, né, você entregar vários néctares e comprar essas melhorias pra casa pra ajudar no trabalho dela de faxineira, você libera um diálogo dela a mais, né, um diálogo que você não teria antes. E aí você consegue entregar uma ambrósia pra ela pra conseguir pegar o seu companion. Um detalhe muito maneiro também é que você consegue dar mais uma ambrósia pra Dúvia depois disso. E aí ela fica meio ambígua essa ideia dela ser um par romântico dos agreus, mas no final ela fala que ela não pode ter e devolve tudo pra você, todas as ambrósias de volta. Falando em romance, a gente tem essa cena bem suspeita, onde os agreus chegam no quarto dele e tá a Megaira e o Thanatos no quarto dele. Eles conversam, você tem a opção de ir embora ou se aproximar deles. Se você apertar pra se aproximar deles, a tela fica preta e eles começam a rir e dá pra ouvir um barulho de rangido de cama. Me pergunto o que seria isso. Falando do Thanatos, eu não citei ele até agora, mas ele é basicamente um dos filhos da Nyx e a personificação da morte, né? Ele que traz as almas pro submundo, ele é a morte, né? É bem básico, na verdade. E tem várias cenas meio suspeitas dos agreus com eles, a relação deles é bem, né, colorida, vamos botar assim. Claramente os dois são um pouquinho açucarados. Mas a relação deles também é muito maneira, ela é bem explorada. O Thanatos ele aparece de vez em quando nas suas runs pra você fazer meio que uma competição com ele pra ver quem mata mais inimigos num curto período de tempo. E se você ganhar, você ganha uma recompensa a mais, né? Você ganha um bagulho pra aumentar a sua vida máxima nessa run. Um dos tipos de bênçãos que eu não citei antes, quando eu tava explicando delas, são os chamados. Eu não citei eles porque os chamados eles são mais difíceis de explicar. Cada chamado de um deus faz uma coisa diferente. Tem o chamado do Poseidon, que você fica invulnerável empurrando todo mundo. Tem o chamado dos deuses, que você invoca um monte de raios. Mas resumidamente é isso, é um poder específico de cada deus. Esse aí ele não se limita à arma de nenhuma forma, só que tem um detalhe muito maneiro dos chamados. Tem certas câmaras específicas que você pode entrar que elas têm duas bênçãos diferentes de dois deuses diferentes. A ideia dessa câmara é ser tipo uma aprovação, você vai ter que escolher um dos deuses e o outro deus vai ficar puto com você porque você não escolheu ele. Logo vai começar a vir inimigos pra te atacar e ao mesmo tempo esse deus vai tentar te atacar. Afinal, se você conseguir derrotar nessa aprovação, o deus que de boa com você, você pega a bênção dele tranquilamente. No total você ganha duas bênçãos dessa câmara. Só que se você tiver com um chamado do deus que tá te atacando, você usar o chamado tem uma interação especial, né? Ele tá te atacando e você chama ele pra te ajudar. Inclusive, tem uma interação especial se você usar o chamado do Hades contra o Hades na batalha final. Basicamente, a lembrancinha do Hades de quando você dá um néctar pra ele faz você usar o chamado do Hades. Que é meio irônico, né? Ele não quer que você saia de dentro do submundo, mas ele te dá algo que ajuda a fazer isso. Mas se você usar o chamado dele na batalha final, o Tigrão só fica falando pai e o Hades falando filho. Outra questline especial que a gente tem pra fazer é com o Aquiles, que basicamente treinou os agreus, né? Ele é o cara que foi contratado, entre aspas, pelo Hades pra treinar os agreus. E o Patroclo, não sei pronunciar o nome dele, que é um cara que a gente encontra numa câmara especial do jogo, né? Tem essas câmaras especiais que você pode escolher entre 3 recompensas nelas, né? E elas variam de cada nível que você tá do submundo, né? Tem a do primeiro nível, que é o Sísifo. A gente tem a Eurídice, eu não sei pronunciar o nome dela. E aí sim, o Patroclo. A relação deles não é explicitamente dita em nenhum momento do jogo que eles têm um tipo de romance, mas é deixado bem implícito, né? Bem óbvio ver que eles têm um romance. Se aproximando dos dois, né? Dando néctar pra eles e fazendo amizade, conseguindo os coraçãozinhos, aumentar a relação que você tem com eles. Eventualmente você consegue fazer a quest dos dois, que eu não vou entrar em detalhes exatamente como que ela acontece, mas no final você consegue comprar o contrato do Aquiles que ele tinha com o Hades, pra ele não ser mais um prisioneiro, entre aspas, do Hades, ele não precisar mais ficar ali pra sempre, e ele consegue sair de dentro da mansão pra se encontrar com o Patroclo. E eventualmente, quando você encontra o Patroclo de novo na câmara dele, né, na próxima vez que você encontra ele no Elísio, o Aquiles tá lá conversando com ele. O quão zica é isso? Isso é muito foda. Ainda mais que eles são muito fofos juntos, não vou mentir. Sim, eu sou woke. Agora eu queria falar de dois detalhezinhos muito mínimos, mas que eu acho muito zicas também. Você pegar a lembrancinha do caos, né, que ele te entrega quando você dá uma garrafa de néctar pra ele, e você o tiver com ela equipada quando você ganha do Hades, você consegue ouvir de fundo uma risada do caos rindo da cara do Hades.
Além disso, a Deméter, que é a deusa das estações, né? Ela tem a bênção do frio, porque eles estão no inverno. Lembra que eu disse que existem bênçãos lendárias? Cada deus tem uma, elas são específicas, elas fazem coisas específicas. Uma das bênçãos lendárias da Deméter faz com que quando você congele um inimigo, ele toma um dano de 10% do HP dele. Só que cada boss do jogo tem uma fala diferente da Deméter que ela solta de fundo pra quando você derrota ele com esse poder do congelamento, né? Com esse poder de dar dano dessa bênção lendária dela. Inclusive tem mais uma interação secreta com essa benção da Deméter que é muito maneiro. Lembra que eu disse lá atrás que todos os níveis do submundo tinham mini-bosses? No Elysium, um dos mini-bosses possíveis é o Asterios. O Asterios junto com o Teseu é o boss final do Elysium, né? Dessa camada do submundo. Eles dois juntos, você tem que enfrentar eles ao mesmo tempo. Só que tem essa chance do Asterios aparecer antes como um mini-boss do Elysium. Você, em teoria, não é pra derrotar ele. Você dá um dano nele, ele não morre e depois ele foge. E aí quando você vai enfrentar os dois juntos, ele vai estar com menos vida, porque você quase matou ele. Só que usando essa benção da Deméter junto com a benção do Dionísio para envenenamento, etc, você consegue matar ele enquanto você tá na cutscene do jogo, que você não conseguiria dar dano nele, e ele voltaria, né? Ele fugiria de você, fazendo com que tenha uma luta sozinha contra o Teseu. Agora eu vou ter que falar de uma mecânica inteira que tem do jogo que eu não expliquei ainda, porque ela é completamente opcional. É um sistema completo do jogo que você não precisa usar pra zerar. Se você pegar o diamante, que é uma das recompensas que você consegue com os bosses, né? Você consegue ele matando a Hydra. Você pode ir lá no construtor, o mesmo que você usa pra comprar melhorias pra casa, comprar uma vara de pescar. Agora você tem a chance de encontrar um poço, né? Um lugar propício pra pesca em qualquer canto do submundo que tu for e tiver alguma espécie de rio. Pode pescar no rio de sangue do Tártaro, nos lagos de lava do Asfodélio, nos rios de ar do Elísio. Você também pode pescar no templo da Styx. Você pode pescar nessa sopa primordial do universo que o caos fica e tem peixes específicos fodas de lá. E você também pode pescar no mundo superior, depois de derrotar o Hades, quando você tá indo ver a sua mãe, você consegue pescar no mar ali que você tá passando do lado. Cada um desses peixes você pode levar lá pro cozinheiro na mansão do Hades e trocar eles por recompensas, como o sangue titânico, ambrósia, diamante, etc. Tem muitos tipos de peixes, tipo muitos mesmo. A pesca tem todo um sistema próprio que você tem a chance de encontrar o lugar propício pra pescar. Quando você for lá, você tem que interagir com ele e tem que puxar na hora certa que o peixe puxar a sua vara. Você pode perder o lugar de pesca também se você fizer errado, no timing errado. Obviamente, cada peixe tem uma recompensa de acordo com a raridade deles, fazendo com que os peixes que você pega na superfície sejam mais raros, né? Porque você tem que derrotar o Hades. No total, o jogo tem 18 peixes. E eu só queria dizer que eu acho muito zica os designs dos peixes que tem no caos. Fora essa água-viva maluca, cheia de universo, estrelas nela, isso é muito irado. Agora eu tenho uma das relações mais maneiras, se não a mais maneira do jogo inteiro pra falar pra vocês, que é a com Orpheus. Em nenhum momento eu tinha apresentado ele pra vocês, eu não falei do Orpheus em nenhum momento pra vocês, mas ele é um personagem muito maneiro que tem no Hades. Basicamente, a história do Orpheus é que ele era um músico muito insano, ele era absurdo, ele era provavelmente o melhor músico que existia, só que o amor da vida dele um dia morreu, e ele foi pro submundo, ele se aventurou no submundo pra tentar trazer o amor dele de volta à vida, e ele meio que acabou encantando o Hades e todo mundo com a música dele, só que ele não conseguiu reviver o amor dele de volta, né? Porque não dá, você não pode fazer isso. Só que por ele ter conseguido encantar o Hades com as habilidades dele de canto e etc, depois da morte dele, o Hades reviveu ele e deu a chance do Orpheus ser o músico real dele. Mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Essa história toda do Orpheus com detalhes, etc, tem um motivo muito específico. O amor da vida do Orpheus que ele tentou reviver é Eurídice. Eurídice, tá certo, mano? Eu acho que é Eurídice. Lembra aquela mulher que a gente encontrou nas câmaras, né? No mesmo tipo de câmera que você encontra o Patroclus. Onde eu quero chegar com tudo isso aqui? Pra você liberar o Orpheus, né? Pra ele estar na casa ali, você conseguir interagir com ele, conversar e etc. Você tem que comprar ele usando diamantes do empreiteiro também. E conforme sua relação vai aumentando com o Orpheus, ele vai tocando músicas diferentes, músicas novas, né? Toda vez que você morre e volta pra casa do Hades, ele tá tocando uma música. Só que um detalhe muito interessante é que depois que o Orpheus perdeu a musa dele, ele parou de cantar. Ele nunca mais quis cantar, ele só tocava a harpa dele, né? Ele só fazia instrumentais. Depois que você consegue aumentar a sua relação com ele, né? O Zagreus vai virando mais amigo, mais próximo dele, ele começa a voltar a cantar quando o Zagreus chega na casa. Mas agora que vem a coisa mais fora da relação do Orpheus com a Eurídice. Toda vez que você chega na câmara da Eurídice, ela tá cantarolando uma música, que é muito foda, diga-se de passagem. E depois que você tem um certo nível de relação com o Orpheus e com a Eurídice, você meio que consegue pedir pra ela escrever pra você a partitura daquela música. E você pode levar de volta pro Orpheus essa partitura, e ele pode começar a cantar essa música depois que você volta de uma run, né? Depois que você morre. E tem mais. Se você continuar aumentando a sua relação com o Orpheus e com a Eurídice, tem um momento que você consegue comprar o contrato do Orpheus, igual a gente fez com Aquiles, lembra? Fazendo isso, ele tá livre pra
sair da mansão do Hades e ele pode encontrar a Eurídice. Na próxima vez que tu for pra câmara da Eurídice, vai estar lá Orpheus com ela e eles estão cantarolando a mesma música que eles cantavam sozinhos antes, só que juntos, num coral. E tem mais um detalhezinho sobre o Orpheus que eu não disse, que é muito maneiro. O dublador do Orpheus, né, quando ele tá cantando, pelo menos, né, as músicas que ele canta, é o mesmo dublador dos Agreus. Agora, se você for muito persistente ou estiver gostando muito do jogo, e depois de muito conversar com a Persephone, muito conversar com o Hades, aumentar sua relação com ela, entregar coisinhas pra ela, ou entregar coisinhas pro Hades, etc., você consegue trazer a Persephone de volta pro submundo, e ela aceita voltar a ser a rainha do submundo, a esposa do Hades, né, governar, ajudar a governar tudo. Assim, ela faz os Agreus entregar uma carta pra cada um dos deuses do Olimpo, né, convidando eles pra meio que um banquete pra mostrar que ela tava viva, né, porque como eu disse lá no comecinho do vídeo, todo mundo achava que ela tinha morrido, e agora você tem que pegar essas cartas e entregar uma a uma pra cada deus através das bênçãos dele, né, você interage com a bênção e entrega a carta, e a gente termina assim a história principal do Hades com a Persephone voltando pro submundo, todo mundo feliz, né, a gente ajudando todo mundo nas quests secundárias também, que não são necessárias pra você zerar, fazer nada disso é necessário pra você conseguir esse final da Persephone, mas eu gostaria de dizer que é tipo o true ending do jogo, né, fazendo tudo. E é por aqui que vai ficando a história de Hades e provavelmente esse vídeo também. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, obviamente, como vocês estão vendo aí, ele tem tipo uns 40 minutos, algo próximo disso aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu tô realmente editando ele, deve ter uns 3 meses por aí, provavelmente. Com certeza não é tão trabalhoso editar um vídeo assim, é que eu procrastinei muito nesse meio tempo, mas ainda assim deu um trabalho insano. Só queria dizer como o Hades é um jogo que me importa bastante, sabe? Foi uma experiência muito mágica, eu ia descobrindo como fazer as coisas, etc, entendendo cada coisinha certinho. Obviamente que na época eu não sabia de nem metade das curiosidades e várias coisas iradas que eu contei aqui pra vocês. E mais recentemente eu recomprei ele em outro console, né? Eu joguei ele no Xbox originalmente, agora eu recomprei ele no Nintendo Switch. E tive o prazer de zerar ele de novo e fazer muitas das coisas que eu não tinha feito antes, né? Muitas dessas questlines secundárias. Terminar até a questline principal, né? De que você tem que derrotar o Hades 10 vezes pra terminar ela, que eu nunca tinha feito isso no videogame original, só tinha derrotado ele uma vez. Pegar todos os aspectos das armas, testar cada coisinha bonitinha, ver as várias cutscenes diferentes de muitos personagens. Também não fiz de todos, né? Porque o jogo tem 1 bilhão de personagens diferentes. Tem a Duda, tem o Aquiles, tem o Patroclus, tem o Orpheus, tem o Zé Caveira, todos os deuses do Thanatos, a Megaira, as outras irmãs da Megaira. E quase todos eles têm várias cenas específicas, eu tô entregando Néctar pra eles e aumentando a relação, você conseguindo melhorar isso e desenvolver com esses personagens. Então, mostrando o quanto esse jogo é muito profundo e complexo nessa parte, que é uma parte mínima do jogo, né? Vamos ser sinceros, o principal dele é a gameplay, o principal dele é o fator roguelike. Mas pra quem se importa, dá pra ver claramente que esse jogo teve um carinho extremo que os devs botaram nele, toda essa densidade de conteúdo dos personagens, etc. Muita coisa acontecendo, várias coisas que não precisavam estar no jogo, que você nem precisa fazer pra zerar, mas estão lá e estão muito fodas. A música do Orfeu se completando com a da Eurídice, os casaizinhos se reencontrando nas câmaras das salas, né? Depois que você faz as quests deles, você consegue encontrar eles juntos lá e conversar com os dois ao mesmo tempo. Cada boss tem um moveset diferente criado a partir do portão do inferno lá, né? Que você consegue acessar depois de você derrotar o Hades uma vez. E esse é realmente um jogo muito especial pra mim, ele marcou muito, né? Apesar de ele não ter tanto um fator emocional ou nostálgico, porque eu não joguei ele quando eu era minúsculo, eu joguei ele quando eu era um pouquinho mais velho já. Ele é assim um jogo que eu acho maravilhoso, né? Não só da gameplay, como esses detalhes que eu falei pra vocês, que são milhões. Com certeza tem muita coisa que eu não falei no vídeo, que eu deixei de fora, que eu nem sei que existe, algumas que eu sei que eu escolhi propositalmente não colocar, né? Pra quando você jogar você poder ter uma surpresa. E deve ter informações erradas também, tá? Eu fiz uma pesquisa, mas eu não sou perfeito, né? Eu deve ter colocado alguma coisa errada, algum mínimo detalhe, mas nada muito grotesco, eu espero. Inclusive um jogo que vai sair ainda, né? Na época que eu tô gravando vai sair, quando esse vídeo tiver saído, já saiu com certeza. É um jogo brasileiro chamado Hell Clock, que eu achei do caralho, eu acho que ele lembra muito o Hades. O estilo de arte dele, a câmera isométrica e a trilha sonora, com certeza a galera que fez dele teve muita inspiração em Hades. Até na parte do roguelike, ele claramente tem muita inspiração no Hades, é um jogo bom pra caralho. Se você gosta de roguelike, se você curtiu o Hades, já jogou, vai dar uma chance pro Hell Clock, que é um jogo brasileiro muito foda, da Guerra dos Canudos. Tô fazendo um AD de graça porque eu gostei muito da demo, vou comprar com certeza quando sair. A essa altura já deve ter saído pra vocês, então dá uma olhada que esse jogo
jogo é muito zica. Ele é lindo, ele tem uma trilha sonora zica, a gameplay é foda e ele é um roguelike. Acho que já ficou bem claro que eu gosto bastante de roguelike. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, se inscreve aí e deixa o like. Tô reforçando isso mais uma vez, como eu falei no comecinhozinho do vídeo, porque esse é definitivamente o meu vídeo mais trabalhoso, ele é tipo o meu magnum opus. E eu gostei muito do resultado dele, eu fiquei muito satisfeito, né? Demorou pra caralho pra editar. Eu quis morrer editando esse vídeo, vou falar a verdade. Eu odiei fazer esse vídeo por muito tempo, porque apesar de eu amar ver o resultado, editar é um processo chato e demorado várias vezes, repetitivo, né? Várias vezes. Apesar de ter momentos que eu me divirto muito fazendo eles, né? Colocando as piadas e tal, é muito divertido essa parte, eu admito. Mas é isso, se você não jogou Hades ainda, por favor, vai jogar. Depois que eu falei tudo isso, você tá aqui até agora e você não resolveu jogar esse jogo ainda, você é louco. Faz o favor de jogar esse jogo, ele tá no Game Pass, ou esteve no Game Pass, não tenho certeza. Ele não é tão caro na Steam, dá pra pegar uma promoção facilmente, você pega uma promoção. Só queria deixar bem claro aqui que nenhuma das footages de Hades desse vídeo são minhas, porque eu não tenho ele na Steam, né? Como eu disse, eu comprei em 2 consoles diferentes, então eu me recuso a comprar ele na Steam de novo só pra fazer um vídeo. Então embaixo aí provavelmente vai ter uma playlist com todos os vídeos que eu usei, né? Todos os créditos bonitinhos, que eu não quero roubar o vídeo de ninguém. Por favor, não derrubem meu canal só porque eu usei seus vídeos, é conteúdo transformativo. Então é isso aí, tamo junto e vai jogar Hades!